Olá, meus amados. Mais uma vez estou aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Que a graça e a doce paz de Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Amém? Amados, quero compartilhar uma palavra sobre pecado. Vamos chamar de sinal vermelho. Os cristãos costumam chamar de sinal vermelho algo tipo um dispositivo que o Espírito Santo coloca no coração dos seus amados, dos cristãos, quando estamos em perigo. Vamos falar então sobre pecado. Não é ainda o texto principal, mas no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 6, o Senhor dá uma advertência para Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sério, né, amados? Então, o pecado não é difícil de nós vencermos. Muitas pessoas querem que o Senhor vençam para elas o pecado, mas não é assim. O Senhor está dizendo que cumpre a nós dominá-lo, né? O Senhor sabia de todas as intenções de Caim, que foi o primeiro homicida da história, que todos conhecem. Ele estava irado. Outra coisa séria, amados, é a ira. Nós temos que dominar a ira. Todos nós podemos ficar irados, mas não podemos nos deixar dominar pela ira. E aqui o Senhor está dizendo para Caim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, nós vemos que o mundo inteiro está envolvido por uma coisa horrível e nojenta, cada um se infiltrando, se mergulhando mais no poço de porcaria do pecado. E as pessoas pensam que vão conseguir sair. As pessoas que se envolveram em vício pensavam que pararia, sairia daquilo a hora que bem queria. O cigarro, o álcool, a bebida, as drogas, a prostituição, né? A pornografia. E aí, a hora que quiseram sair, não era possível. Porque uma vez escravo do pecado, dominado pelo pecado, você se torna um escravo do diabo. Eu conheci a história de um homem, amado, que era um homem de Deus bendito. E um dia ele foi fazer uma consulta ao médico. Quem iria suspeitar que Satanás pode entrar num médico, um homem de branco,
com um estetoscópio no pescoço. E esse homem era um homem de Deus, dirigente de uma igreja bendita. E o médico falou para ele: o teu coração está meio fraco, você deve tomar um cálice de vinho antes das refeições para fortalecer o teu coração. E aí, amado, por que esse médico não disse que um suco de uva integral seria suficiente? Que um cachinho de uva, a própria fruta, seria suficiente para fortalecer o coração? Mas Satanás conhecia os intentos do coração daquele homem de Deus. No fundo, ele sentia desejo pelo vinho. E aí foi a gota d'água. Ele começou a tomar antes das refeições e dali uns dias depois das refeições e depois ele virou um alcoólatra. Eu vou contar, amados, sobre um rapaz chamado Sansão. Um moço que foi escolhido pelo Senhor. A sua mãe era estéril, não podia dar à luz. E o anjo do Senhor a visitou e disse que ela seria mãe de um rapaz, de um nazireu de Deus, que o qual não colocaria navalha na cabeça, nos cabelos, e também não beberia vinho, nem bebida forte, nem nada, nem fruto nenhum da videira, nada da videira. Até na gravidez ela teria que se abster dos frutos da videira, de vinho, de tudo, por causa da santidade do homem que iria nascer do seu ventre. E o nome dele era Sansão, que significa semelhante ao sol. Sansão seria um juiz de Israel. E a história de Sansão se desviou por um lado meio macabro, mal, porque ele começou a se convencer de que, como ele era muito forte, ele podia todas as coisas, e ele começou a abusar das coisas, do pecado, começou a ir para os filisteus, que seriam os seus inimigos. Lá na terra dos filisteus ele se apaixonou por uma moça, depois ele casou-se com ela. O casamento já foi um fracasso, porque ele estava lá no meio dos filisteus, e na noite do casamento ele fez um enigma, e aí os filisteus encheram a paciência da noiva até ela aborreceu Sansão e conseguiu o resultado do enigma, e começou a desencadear uma coisa horrível. E também o voto de Nazireu não podia tocar em cadáver. Ele matou um leão lá no caminho, e depois na volta tinha um favo de mel no leão, ele tocou no leão morto, e aí começou. Então, amados, nós temos que prestar atenção nos sinais vermelhos que o Espírito Santo nos dá. Cuidado com o pecado. O pecado, ele gera a destruição de um cristão, de qualquer pessoa, mas principalmente o cristão bendito, que ele tem a salvação, que ele tem Cristo como seu padrão de vida, como seu padrão de testemunho. Nós somos diferentes, amados. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu quero que essa palavra faça
uma reviravolta aí no teu coração e na tua mente, e que você dá uma pensada na tua vida espiritual com Cristo, meus amados. Não se distraia com o mundo, não. Hoje até as pessoas que pregam a palavra de Deus tá misturando por causa de visualização, por causa de fama, por causa de convite, mas nós não vamos não, amados, não vamos nos misturar não. Tem muitos cristãos benditos ainda se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo e não se rendendo ao pecado, não se rendendo à fama, não se rendendo a nada. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Sansão era semelhante ao sol, o nome dele, mas nós somos semelhantes ao sol da justiça. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá, amados? Vamos para o texto principal, que vão falar um pouco sobre a vida dele, né? Então, o texto se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16 e no versículo 19, para não prolongar muito, então vamos dar uma resumida, né? Então vamos ler com a ajuda de Deus, Juízes 16, versículo 19 em diante. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que coisa triste, né, amados? Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Aí, amado, eu vou continuar no versículo 24. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o inimigo, o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio
em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te louvo, Senhor, por esse privilégio de falar a tua palavra. Usa-me nas tuas mãos, Senhor, como um canal, mas a honra e a glória é tua, Senhor. Majestade, Rei dos Reis, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Fica à vontade na minha vida, Senhor, sempre. Ensina-me, Senhor, a andar nos teus santos caminhos e revela a tua santíssima palavra, a tua santíssima vontade, o teu santíssimo desejo, Senhor, sobre nós, os teus filhos. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus, e amém. Amados, então seguindo, vamos ver o que o Senhor nos dá. Esse moço que nasceu para ser juiz de Israel, para ser um campeão do Senhor, a força dele não vinha dele, a força dele vinha do Senhor. E eu vejo aqui com muita tristeza, né, quando ele diz assim, ainda esta vez, como dantes, me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Oh, amados, que coisa triste, que desgraça essa, né? A do nosso irmão. Ele poderia ter casado com uma moça lá de Israel. Ele poderia ter ficado longe dos filisteus. Eram os inimigos dele, mas ele estava sempre dando bom dia para o diabo. Ele estava sempre achando que ele era invencível. Isso é um perigo, amados. Isso é um perigo. Nós temos que ficar longe do pecado. O pecado jaz à porta, mas cabe a nós dominá-lo. Cabe a nós termos o sinal vermelho de Cristo e pisarmos no freio. O sinal está vermelho, fique longe. Pise no freio. Se alerta. Se sóbrio e vigilante, porque o diabo, teu adversário, está rugindo ao derredor como um leão, procurando uma brecha, uma legalidade, para que ele possa te tragar, meu amado, minha amada. Cuidado. Peça para o Senhor te deixar sensível para sentir o sinal vermelho do Senhor, te alertando, não vá, não se misture aos filisteus, não se misture ao mundo, cuidado com as amizades do mundo. Cuidado quando vá a um médico, amado, peça para o Senhor que lá eu encontre um filho teu. Um amigo e irmão em Cristo uma vez disse, cuidado
quando você encontra a polícia, porque dentro das fardas dos policiais existem filhos de Deus e filhos do diabo. Nunca mais eu esqueci essa frase, amados. E cuidado também quando vá ao médico, porque para encontrar com o diabo não precisa madrugar. Satanás não se manifesta com aquele garfinho e de rabo e chifre e soltando fogo pelas ventas e horrível. Não, amados. Ele pode aparecer como um anjo de luz, com um sapatinho de algodão, se fingindo ser o cara. Ele não é besta de vir igual uma assombração, te falando que aquilo ali é horrível, né? O filho pródigo, quando viu, estava tratando de porcos. Então, amados, Adão e Eva foram ouvir Satanás. A serpente falou que eles seriam como Deus, conheceriam o bem e o mal. E a única coisa que eles descobriram é que estavam nus. A única coisa. E ainda quiseram se esconder do Senhor, do Todo-Poderoso, do Majestoso. E o Senhor chega e fala: onde estás, Adão? Eu estou aqui, Senhor, escondido, porque eu descobri que eu estou nu. Ah, mas que burrice, né? E aí vamos voltar a falar de Sansão. Ele, além de ter casado com uma filisteia que nem deu certo, nem se consumou o casamento, aí ele procurou uma prostituta, mas lá no meio dos filisteus. Dalila, o nome dela significa fraco. Que ironia, né, amados? O forte do Senhor, o semelhante ao sol, o campeão do Senhor se envolvendo com algo fraco, mas que o destruiu. E aí ela conseguiu o que queria de tanto insistir. Sansão falou para ela que se amarrasse ele com os tendões, se amarrasse, fizesse não sei mais o que, se fizesse não sei mais o que, e ele acordava e tinha filisteus ali, e ele os enxotava, e ele não pôde, não conseguiu, começou com uma síndrome de burrice por causa do pecado, por causa de desejo carnal. Porque Sansão era um homem jovem, cheio de vigor, né? Ah, mas ela é uma maravilha. Ai, né? E filisteus, acha, eu os venço, né? Que é? Eu já peguei uma queixada de jumento, já matei 1000 filisteus de uma vez, já destruí as roças dele, marrei ao rabo das raposinhas, meti fogo, soltei lá e já fiz e aconteci. Já quebrei um portão de bronze lá de Gaza, saí com o portão nas costas para mostrar para eles que eles não tinham segurança nenhuma e que eu era forte, mas o forte era o Senhor. A hora que ele dá lugar ao diabo, que ele revela o seu segredo a uma filisteia maldita, que estava fazendo tudo por dinheiro, unido aos filisteus, ele acorda e vê que o Senhor não está mais com ele. Agora ele está arruinado. Olha, amados, o que o pecado faz? Agora ele está arruinado. E agora ele é levado cego, eles furaram os olhos, colocaram cadeias nas suas mãos de bronze e levaram ele para Gaza, para ele ficar rodando como um burro moendo um moinho do inimigo. Não é fácil, né, amados?
amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Que triste, amados. Aí eles resolvem se divertir e agradecer o seu deus Dagon, achando que era o deus Dagon que tinha entregado o seu inimigo nas suas mãos, mas não era. Era Sansão que deu lugar ao diabo, se deixou levar pelo pecado, começou a brincar com o pecado. E nós não podemos, amados. No livro de 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está ali, jaz à porta. São lícitas. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas nem todas nos convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fuja da aparência do mal. Não vá medir força com o mal, com o pecado. Escravo das consequências do seu pecado. De juiz a escravo do pecado. Foi o que aconteceu com este campeão, que seria campeão do Senhor até a morte. Mas ele resolveu ser escravo do inimigo. Por não acreditar e por não prestar atenção no sinal vermelho que várias vezes foi posto diante dele. Ele ignorou e continuou ignorando mesmo depois que ele tinha revelado o verdadeiro segredo dele. Só que o Senhor já tinha se retirado. Grave, né, amados? Salomão também perverteu o seu coração no final da sua vida, fazendo coisas erradas que chateou o Senhor e lhe custou muito caro. Carne, mulheres estranhas. Que nojo, né, amados? Que nojo, né? Por isso que, uma vez no pecado, escravo do diabo. Por isso que eu admiro muito, sabe, Elias. Quando a palavra de Deus diz Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era sujeito, mas não se sujeitou. Que coisa gloriosa, né? Mas quando orava, colocava a sua cabeça entre os joelhos e falava com o Senhor movia o céu, movia a terra, jogava fogo do céu, comprava a briga dele. Aleluia! Oh, amados, será que eu estou falando com alguém que está brincando com o pecado? Se você, meu amado, minha amada, está brincando com o pecado, acorda enquanto é tempo. Peça para o Espírito Santo um dispositivo que você saiba quando o sinal está vermelho e não vá brincar com o pecado, não vá medir força com o pecado. É perigoso. Você sai do foco e o Senhor deixa você, porque o pecado separa o homem de Deus. Sansão arrependido, humilhado, não restou outra coisa, sendo
a chacota daquele povo e levaram ele lá para se divertir. No versículo 25 fala, alegrando-lhes o coração. No 24, vamos repetir o 24. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Mas Sansão ainda pediu para o moço que estava o conduzindo, porque ele era cego, me deixa aqui para que eu encoste nas colunas, e foi falar com o Senhor, né? Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Oh, amados, que tristeza, né? Que coisa triste. E o Senhor, mais uma vez, se lembrou dele e ainda honrou com a sua infinita misericórdia, né? O Senhor ainda ouviu e disse, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força e caiu sobre os príncipes e sobre Dalila e sobre o raio que o parta, né? Sobre todo aquele povo desgraçado, aquele povo que perseguia Israel, né? E até hoje eles ainda são a faixa de Gaza, né? Só trocou o nome, não são mais filisteus, agora palestinos. Então sepultaram ele lá, os pais vieram buscar para sepultar. Que tristeza, né? Para os pais que receberam do Senhor a notícia que iam ter um filho que seria campeão, que seria juiz, que seria o defensor de Israel, e chegar a esse ponto por causa do pecado. Então, amados, o que eu quero deixar no teu coração, cuidado com o pecado. Preste atenção no sinal vermelho do Senhor. O Espírito Santo nos avisa sempre. Deus avisou lá para Caim, para ele ficar atento, né? Que o pecado já estava à porta, mas ele resolveu não dominar, ele resolveu ser rebelde e aí recebeu o salário do pecado, foi o primeiro homicida da história, matou o seu irmão, foi amaldiçoado, foi lascado na vida e um monte de gente foi lascado por causa de Caim. Não vamos ser assim não, amados. Vamos prestar atenção e dizer não para o pecado. O pecado é nojento, ele é como uma ferida contaminada, cheia de vermes, cheio de ovinhos de mosca. Não vamos prestar esse culto a Satanás através do pecado, não, amados. Vamos prestar atenção na palavra de Deus e nos unir a Cristo, porque Ele é o nosso padrão de vida, né? Nós somos um pequeno Cristo. Não vamos pagar para ver, não. Não vamos medir força com o pecado nem com o mal, não. Vamos ficar abrigados debaixo das asas do Senhor. Somos pequeninos, mas nós temos um Deus forte. Nós podemos sim, porque nós podemos gritar para o nosso Deus forte, para o nosso Pai, como um menininho que está no parque. Se ele vê alguma coisa perigosa, ele grita, papai! O pai já vem para defendê-lo, né? Assim somos nós. Então, amados, o que eu quero te dizer, não dê lugar ao diabo, não brinque com o pecado, não brinque com os vícios, não brinque com a prostituição, não brinque com o crime, não brinque com os filhos do diabo, porque nem o diabo, nem os filhos dele estão brincando.
eles estão arrecadando almas para fazer parte da gangue deles infernal. Então, amados, fique debaixo das asas do Senhor, ore a Deus, se conserte com o Senhor enquanto é dia, entendeu? Porque pode ser que amanhã não existirá mais, né? Sinal vermelho, obedeça o sinal vermelho, não ultrapasse, não brinque, não morra, não mate e não morra. Cuidado, amados, Satanás não está brincando, entendeu? Então se abrigue debaixo das asas do Senhor, tenha cuidado, sê zeloso e de boas obras, sê tu uma bênção. Ser aquela pessoa que quando acontece alguma coisa, eles lembram, nossa, o fulano lá, ele expulsa demônio. Ó, o fulano lá, ele ora. Olha, ele orou para uma criança e ela foi curada. Entendeu? Então, o teu testemunho vai te seguir, amados. Não precisa ser um estardalhaço, onde você chegar, olha, eu cheguei, hein, olha. Você, não, amados. O importante é que quando você não está, você faça falta, entendeu? Abra tua boca para ser bênção de Deus, para ser a boca de Deus na terra, para ser um anjo do Senhor na terra, um angel help, um anjo que ajuda, né? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Fica com essa palavra no teu coração e que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te dar entendimento, espírito de revelação e sabedoria. Fique longe do álcool. Os cristãos em Cristo Jesus, você não precisa de álcool para ter paz, para ser feliz, meus amados. Você pode ver que quando a mãe de Sansão ia ficar grávida, o anjo pediu para que ela não bebesse nem o fruto da videira e nem bebida forte, para santificar o voto de Nazireu do seu filho. E nós vamos nos manter longe disso, amados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá a paz, nos dá o consolo, nos dá a sua bênção, nos dá essa paz gloriosa de Jesus Cristo, do príncipe da paz. Nós não precisamos de nenhum paliativo. Nós temos Cristo que é a nossa suficiência. Ok, amados? Fiquem em paz. Se Jesus não voltar qualquer dia desse, estarei aqui de novo falando dessa magnitude, dessa palavra bendita e desse Deus maravilhoso que é a nossa suficiência. Um beijo no teu coração, da missionária Jessie. A paz, meus amados.